Hoje é mais um dia de matar algumas curiosidades do programa mais famoso do mundo, quando o assunto é obesidade mórbida. Por falar nisso, você sabia que tem algumas pessoas que veem Quilos Mortais como um programa gordofóbico? Por conta disso, no vídeo de hoje vamos ver alguns fatos curiosos que talvez você não sabia do programa. Se você é daqueles que gosta de saber tudo sobre Quilos Mortais, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Bem, nos bastidores da série, há várias histórias que as câmeras tentam esconder, como por exemplo, as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para viajar até Houston e se consultarem com o Dr. Now. Hoje nós vamos para Houston para encontrar o Dr. Nowzaradan pela primeira vez, e espero conseguir ajuda para salvar minha vida. Apesar de cada um deles receber um tipo de ajuda financeira para participar do programa, esse valor quase sempre não é o bastante para cobrir os custos de viagem e também da hospedagem. Um caso que mostrou essa realidade foi o de Robert Bushell, que no fim teve uma história que terminou tragicamente. Antes de morrer, sua noiva lançou um tipo de vaquinha online, a fim de conseguir condições e ajudar com os custos durante a viagem e também de hotel. Porém, a quantia fornecida pelo programa mal podia cobrir as despesas para o tratamento médico com o Dr. Now, fazendo com que os participantes ficassem à mercê de suas próprias iniciativas caso tivessem algum gasto extra. Mas as dificuldades não param por aí. Após o difícil processo de perda de peso, muitos pacientes acabam se vendo em outra luta, dessa vez contra o excesso de pele por conta da perda radical de peso. E para resolver esse problema, é necessário outro tipo de cirurgia. Porém, para surpresa de muitos, o programa não cobre a cirurgia de pele. Isso porque o procedimento é considerado estético. E aí que entra a verdadeira luta dos participantes. Com determinação e coragem, eles se viram e buscam todo tipo de solução, como por exemplo, as vaquinhas online, para financiar a cirurgia que precisam para retirar o excesso de pele. Um exemplo disso foi Chad Jean, do qual a jornada inclui a superação não apenas da obesidade, mas também da dificuldade financeira que apareceram durante a perda de peso. Bem, com o apoio de vários doadores online, ele enfim conseguiu arrecadar mais de R$30 mil para sua cirurgia de remoção de pele. E você, já sabia que eram os pacientes que pagavam por essa cirurgia? Ou para você também é novidade? Comenta aqui embaixo. Bem, no programa Quilos Mortais, a gente vê que o foco está na jornada dos participantes em relação à alimentação, hábitos e mobilidade. No entanto, o que a maioria não sabe ou não presta muita atenção é a verdadeira condição das casas dos pacientes. Teve até uma vez que um dos câmeras revelou uma experiência chocante, onde foi levado para uma das casas mais sujas que ele já viu. Embora ele não tenha mencionado de quem era a casa, o que se sabe é que pertencia a uma família bem anti-higiênica. O local estava em um estado de caos absoluto. Enquanto a família se preparava para se mudar a Houston, um dos membros tentava cobrir a sujeira com plantas, numa tentativa furada de esconder a bagunça. A situação atingiu um ponto tão crítico que quando eles foram mover uma das camas, a equipe descobriu quase uma cidade inteira de insetos. Além de ter sido uma das cenas mais repugnantes, dava para se ter uma ideia do descuido e da negligência que havia naquela casa. Para se ter ideia, o câmera até disse que aquela experiência foi a coisa mais nojenta que ele já tinha visto em toda a sua vida. Apesar de não saber de quem era essa casa, dá para se ter uma ideia, né? Então me diz aí de quem você acha que esse câmera estava falando. A nicotina é uma droga, e a comida pode ser também. Eu não sou viciada em drogas. Deve estar me confundindo com outra pessoa, porque eu não sou viciada em drogas. Não está percebendo que tem um vício? A saga de Dory, na quarta temporada de Quilos Mortais, revelou um lado obscuro por trás das câmeras, quando ela disse que a sua história na TV foi distorcida e manipulada pela produtora do programa.
Em meio a um processo contra a produtora do reality, Dory mostrou alegações chocantes de que suas cenas foram editadas para dar a entender que ela estava ganhando peso, quando na verdade, segundo ela, estava perdendo após seguir as orientações do Dr. Now. Em sua denúncia, Dory estava acusando a produtora de fabricar uma narrativa falsa e forçando ela a consumir quantidades excessivas de alimentos não saudáveis, e assim ganhar peso e criar situações de confronto com o Dr. Now. Essas cenas das discussões, das quais o médico a repreendia por não conseguir seguir a dieta, foram supostamente encenadas, ou seja, segundo ela, foi tudo mentira, para criar uma tensão artificial que não refletia a realidade de seu progresso. O seu processo ainda revelou um ponto crítico. Dory acabou sendo hospitalizada durante o programa para monitorar sua dieta, mesmo estando no caminho certo para perder peso. Apesar de ser apenas acusações, essa situação levanta algumas questões sérias sobre a ética por trás da produção do programa e o impacto negativo que essa manipulação pode ter na vida dos participantes. Agora a pergunta que fica é: será que Dory realmente foi forçada a comer para criar essas cenas de confronto com o Dr. Now, ou ela está querendo alguma grana com esse processo? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Quilos Mortais é um daqueles programas que tem sido tanto uma fonte de inspiração quanto de várias polêmicas. Embora tenha muitos fãs que torcem pelas incríveis transformações dos pacientes no programa, outros levantam críticas pesadas contra a série. Isso porque algumas pessoas acusam o programa Quilos Mortais de contribuir para a cultura de gordofobia e lucrando com a exposição de pessoas com obesidade mórbida que quase sempre carregam traumas profundos. Derek Clifton, um defensor de justiça social, expressou sua preocupação em um artigo contundente para a NBC News, destacando como a TLC, a emissora por trás do programa, parece manter a ideia de que a obesidade é algo a ser corrigido e vigiado. Ele até disse que no programa os pacientes são tratados como atrações de circo para pessoas que não são gordas. Bem, mesmo que Quilos Mortais seja talvez menos duro que outros programas e até tenha seus defensores pela abordagem médica mais cuidadosa, ainda assim ele é alvo de críticas pesadas. Roxane Gay, uma figura respeitada na comunidade literária, não segurou as palavras ao expressar sua frustração. Ela disse que há tantas histórias incríveis de pessoas obesas para serem contadas de maneiras que não explorem sua dor e vulnerabilidade. Sem mencionar que ela também diz odiar o programa, em uma entrevista para a revista Vogue. Em 2021, em plena pandemia, um vídeo que rolou dos bastidores da 10ª temporada de Quilos Mortais causou um grande burburinho na internet. Um incidente envolvendo Roshanda, que ficou conhecida com seus irmãos como a família de 1 tonelada, veio à tona deixando todo mundo chocado. Segundo a página TV Show Ace, durante as filmagens do consultório do Dr. Now, os membros do elenco e seus familiares foram instruídos a não usar máscaras durante as filmagens, o que deixou Roshanda e seus irmãos bem incomodados. Diante dessa situação, eles tomaram uma decisão drástica: abandonar o programa. No entanto, os absurdos não pararam por aí. Relatos indicam que quando eles estavam deixando o prédio, um dos membros da família foi agredido pelo técnico de som. A situação rapidamente saiu do controle e até a polícia foi chamada para restaurar a ordem. Esse incidente lançou luz sobre questões importantes, como a segurança e o bem-estar dos participantes durante as gravações. Revelou também a tensão e os desafios enfrentados nos bastidores de um programa tão popular. Os episódios de Quilos Mortais nos mostram a jornada de perda de peso de um paciente ao longo de um ano. Mas se você já se perguntou de onde essas pessoas são e como eles conseguem o papel para ser um dos participantes do programa, posso te dizer que é tão simples quanto você imagina. Muitos ligam para o próprio Dr. Now, visitam o site do médico ou respondem ao chamado de elenco do programa. Bem, embora qualquer um desses meios possa fazer alguém fazer parte do programa, isso não é certeza absoluta que eles vão aparecer na série. Primeiro, o candidato precisa atender ao requisito básico de peso inicial de pelo menos 600 libras, que convertendo é cerca de 270 quilos.
E caso for chamado, o candidato em potencial também terá que seguir todas as regras e os conselhos do Dr. Now, que, como os fãs do show sabem, nem sempre acontece. O Dr. Now até chegou a dizer em uma entrevista para a revista People que houve pacientes que ele sentiu que não poderia mais ajudar, tanto pela falta de comprometimento e de vontade mesmo. O médico também ressaltou que sempre estará disponível para quem quiser sua ajuda, e isso é claro se eles seguirem seu programa de perda de peso, pois eles terão o tempo e todos os cuidados de Dr. Now durante a jornada. No programa, a busca pela perda de peso e saúde é o que a maioria dos participantes esperam. No entanto, nem sempre a jornada é uma estrada livre de obstáculos, e tragédias podem acontecer no caminho. Por falar nisso, Destiny, que foi uma das estrelas do programa, perdeu mais de 104 quilos em apenas um ano. Ela teve sua história interrompida por uma sombra devastadora, a depressão, onde ela teve um triste fim em 2022. Outra figura marcante, Kelly Mason, enfrentou desafios semelhantes em sua jornada de transformação. Apesar de ter deixado para trás 155 quilos, sua vida foi tragicamente encurtada aos 41 anos. Sua morte precoce serve como um lembrete doloroso de que a perda de peso não é a garantia de uma vida longa. Sean Milliken foi outro que inspirou muitos na quarta temporada. Ele também foi vítima de uma triste realidade. Mesmo após perder 207 quilos, ele não conseguiu celebrar seu aniversário de 29 anos, destacando a crueldade da obesidade mórbida e suas consequências devastadoras. Lamento muito dizer que hoje, no início do dia, o Sean Milliken morreu. Mas não havia mais nada a fazer, e o coração do Sean não resistiu e parou. Mas e aí, o que você achou desses fatos curiosos que rolaram no programa? E qual deles você não sabia? Se você gostou e ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!